E eu não estou aqui julgando o nosso irmão Abacuque, porque nós também fazemos isso. Assim como Asaf fez, assim como tantos homens fizeram ao longo da história, porque nós somos limitados mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa logo aqui no início. Antes de questionar o que você está passando, e talvez você tenha entrado aqui hoje passando momentos de grande dificuldade, pergunta para Deus, o que Ele quer te ensinar com isso? Pergunta para Deus para onde Ele quer te levar com isso. Pergunta para Deus qual é o propósito de você passar por isso. Pode ter certeza, abra teu coração porque Ele vai te responder. Mas nós não estamos, irmãos, numa posição em que ficaremos questionando Deus. Senhor, nós moramos na Taquara, o Senhor não está vendo, não? O Senhor não está vendo que a criminalidade... Senhor, a nossa pergunta não é uma pergunta que está em busca de resposta, a nossa pergunta é, na verdade, a tradução de um questionamento. Pois bem, Abacuque fica nessa. Depois você lê o capítulo 1. Quando ele vai para o capítulo 2, aliás, há um momento, já no final do capítulo 1, que ele começa a perceber, na verdade, o que Deus está querendo. Porque qual era o propósito de Deus com a tribo, com o reino de Judá? Era restaurar aquele povo. Só que para restaurar aquele povo, Deus permitiu, na verdade, Deus enviou a situação adversa para confrontar aquele povo que tinha se tornado idólatra, rebelde, estava adorando a outros deuses. Então Deus envia a Babilônia para aquele povo porque Deus queria resgatar aquele povo. Deus queria gerar quebrantamento naquele povo. O capítulo 2 de Abacuque já é um capítulo em que Deus começa a responder. Não responder porque ele está dando satisfação. Responder porque agora ele está ensinando. Você quer aprender com Deus? Pode perguntar. Porque ele vai te responder. Ele vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe, desde que as suas perguntas tenham o objetivo de aprendizado e não de questionamento. Amém? No capítulo 2, Deus começa a responder a Abacuque. Revelar qual era o propósito dele para a vida daquele povo. E é maravilhoso, porque quando nós temos a resposta de Deus e compreendemos e aprendemos o que Ele quer, nós estamos preparados para viver o que está no capítulo 3. Porque o capítulo 3 ainda permanece com um cenário adverso, mas o coração desse profeta já foi transformado. Que nesta noite, Deus dê resposta a você aqui hoje. E mesmo que a circunstância não mude exatamente agora, que você volte para sua casa com seu coração cheio de alegria, ainda que, todavia, que é o tema da palavra de hoje. E eu fiz questão de colocar ali em reticências, irmãos, porque a reticências vai traduzir o que o Marlos está vivendo com a Adriana, o que a Elisânia está vivendo com o Wagner, o que o Roberto está vendo com a família dele, o que o pastor Fernando está vendo com a família dele, o que o Dodge, o que o Lico, o que cada um. Aquelas reticências ali, os famosos 3 pontinhos, serão preenchidos de maneira muito individual. Quem está comigo? Porque ao final desse culto, Deus quer que você diga assim: ainda que eu esteja numa crise financeira, todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que eu esteja vivendo uma grande perseguição, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que meu casamento esteja por um fio, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê, irmão? Porque o fiel vive pela fé. E é a resposta que Deus disse a Abacuque. Sabe qual é o problema, Abacuque? Você está querendo entender, você está questionando a minha vontade. Aprenda o que eu quero ensinar, porque o justo viverá pela fé.
Isso não é uma ilusão, é a certeza de que Deus é fiel e agirá no tempo dele, da maneira dele. Mas tenha certeza, ele jamais ficará indiferente a você. A grande questão é que essa resposta não acontece no tempo que a gente deseja, da forma que a gente deseja. Mas eu queria que você pensasse nesta noite. O que essas reticências substituem na tua vida? Porque você pode sair daqui hoje ainda com a mesma situação. Mas eu creio que assim como Deus agiu na vida desse povo, Ele também um dia agirá sobre a sua vida e mudará esse contexto adverso. Você crê? Você recebe essa palavra?